Olá pessoal, uma boa noite. Nós estamos aqui agora fazendo a quinta aula de matemática. Nesta aula nós iremos apenas fazer a correção daquela atividade que vocês me entregaram, a foto, da foto, e também a correção daquela atividade objetiva que vocês fizeram na plataforma. Então, são a correção das atividades referentes à terceira e quarta aula que está na plataforma, tá bem? Nessa semana nós não teremos atividade, nós teremos apenas essa correção, porque na próxima semana a gente vai iniciar um assunto novo, né? A gente continuar o assunto, na verdade a gente vai continuar o assunto de radicais, que a gente vai trabalhar com operações de radicais. E aí, para não misturar muito conteúdo, correção de muitas atividades, a gente preferiu não fazer dessa semana, só para a gente fazer na semana que vem. Então vamos começar, né? Resolução da atividade na plataforma referente às aulas 3 e 4. Iremos responder a atividade da aula 3, viu? Primeiro. Lembrando que toda potência com expoente fracionário pode ser transformada em radical e todo radical pode ser colocado como uma potência com expoente fracionário, verificando que a elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m, é a definição de potência de expoente racional, né? É a raiz. Seguindo o exemplo, transforme toda potência em radical e todo radical em potência. Então aqui eu fiz um exemplo, né? Daqui nós temos a letra A, uma potência com expoente fracionário, nós transformamos em radical. E temos também o outro exemplo aqui na letra E, um radical e a gente transformou em potência. É bem simples, viu gente? O que vocês vão fazer? Quando é potência, esse numerador aqui, ó, ele fica sendo expoente no radical, ok? No radicando. Então, e esse denominador, ele fica sendo índice do radical, ok? O denominador, portanto, é índice do radical e o numerador do expoente, ele é expoente no radicando. Então, fica sendo assim, ó, 5 elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Então, aqui são os exemplos, já estava lá, e aqui a gente vai estar corrigindo, certo? 3 elevado a 2 quintos. Então vai ficar raiz quíntupla de 3 ao quadrado. Ok? Então o 5, que é denominador, fica sendo índice. E o 2, que é numerador, fica sendo expoente no radicando. Certo? Na letra C nós temos 2 elevado a 5 quartos. Então vai ficar raiz a quarta de 2 elevado a 5. Veja, o denominador fica sendo índice, o numerador fica sendo expoente. E, ao contrário, também pode ser feito. Veja, nós temos a raiz e aí a gente vai transformar em potência. Então, olha só. Raiz a quarta de 2 à quinta é o mesmo que 2 elevado a 5 sobre 4. Vamos fazer a mesma coisa nas demais. Raiz cúbica de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1 terço. Observe, quando o expoente não aparece, o expoente é igual a 1. Então, raiz cúbica de 2 é o mesmo que 2 elevado a 1 terço. Na letra G, raiz cúbica de 2 à quinta é o mesmo que 2 elevado a 3 sobre 5. Ok? É só isso, só para a gente transformar potência em radical e radical em potência. Beleza? Lembrando que nós temos essa definição aqui, né, de potência, né, de expoente fracionário, é uma raiz. Vamos lá. Sabendo que raiz enésima de A elevado a N é igual a A, e que raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B, são as propriedades radicais, né, algumas delas, ele pede para a gente simplificar os radicais seguindo o exemplo. Então veja, olha, raiz quadrada de 200. Então o que a gente faz? Pega o 200 e fatora. 200 dá por 2, 100. 100 dá por 2, 50. 50 dá por 2, 25. Toda vez que terminar em números pares, algarismos pares, né? 0, 2, 4, 6 ou 8, nós podemos dividir por 2. Deste lado aqui fica somente números primos, viu? Que seja divisor desses números daqui. Então, continuando. 50 por 2, 25. 25 não é par. Então, ele é em número ímpar, mas termina em 5. Quando termina em 5, dá por 5. 25 por 5 vai dar 5 e 5 por 5 vai dar 1. Então ficou 2, 2, 2, 5 e 5. Como a gente está calculando a raiz quadrada de 200, a cada dois de números iguais, um vai sair da raiz, certo?
Então, olha, nós temos dois 2 iguais, sai um 2 da raiz. Nós temos dois 5 iguais, ó, sai um 5 da raiz. Veja que sobrou um 2 lá dentro. Então, saiu um 2, saiu um 5 e ficou um 2 lá dentro da raiz. Então, os que saem a gente multiplica, ó. 2 vezes 5 é 10, raiz quadrada do 2 que ficou lá dentro. Então, raiz quadrada de 200 é a mesma coisa que 10 vezes raiz de 2. A gente chama esse processo de simplificar os radicais. Em vez de ter um número radicando alto lá dentro, a gente faz com que a gente escreva esse radical de uma forma mais simples, com números menores. Ok? Então, a gente chama isso de simplificação de radical. Então, o que vocês vão fazer o exemplo está na folha, esse aqui já é a questão, né? Raiz cúbica de 54, a letra B, né? O A, o exemplo, já está na folha, já está na questão lá. Raiz quíntupla de 54. Pega o 54 e fator. Raiz quíntupla não, perdão. Raiz cúbica de 54. Então, 54 é par, dá por 2. 27. 27 dá por 3. 9. 9 dá por 3. 3. 3 dá por 3. 1. Só que aqui é raiz cúbica, viu, gente? Se é raiz cúbica, a cada 3 iguais, 1 vai sair da raiz. Então, 3, 3, 3. Ok? 3 iguais, 1 saiu da raiz. Então, saiu um 3 da raiz. Então, vai ficar 3 raiz cúbica. Quem ficou lá dentro? Um 2 também. Então, 3 raiz cúbica de 2. Então, isso que chama simplificar a raiz, né? Simplificar radicais. Bem tranquilo. Terceira questão. Transforma as expressões em uma só potência utilizando a propriedade. Então, essa aqui é outra propriedade de potência que diz que quando a gente tem raiz de raiz, nós podemos multiplicar o índice e ficar uma raiz só. Então, ó, raiz enésima de A é igual a raiz enésima vezes M, N vezes M de A. Ok? Então, aqui o exemplo está na folha, né? A gente só está respondendo os que faltaram. Então, olha, raiz a quarta da raiz quíntupla de 3. Então, a gente só multiplica, ó, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é quanto? 20. Raiz a 20 de 3. Raiz a quarta da raiz quíntupla de 7. 4 vezes 5, 20. Raiz a 20 de 7. Então, a gente pode multiplicar esses dois índices aqui, viu? Lembrando que quando esses índices não aparecem, ele é 2. Tá bem? Quarta questão. Transforme as expressões em um só radical, utilizando a propriedade raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. Ou seja, a gente pode multiplicar os radicando sempre que nós tivermos duas raízes de mesmo índice multiplicando. Ok? Tem que ser o mesmo índice. Então, olha só. Letra B. Raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3. Então, o que a gente faz aí? Conserva a raiz com o mesmo índice, certo? 3, e multiplica. 3 vezes 3, 9. Raiz cúbica de 9. Olha só a letra C. Raiz a quarta de 4 vezes raiz a quarta de 5. Então, conserva a raiz com o mesmo índice, 4. 4 vezes 5 é 20. Observe que nós só podemos multiplicar dessa forma porque os índices eles são iguais, viu? Se fossem diferentes, seria uma outra forma para fazer. Que inclusive vai ser conteúdo das próximas aulas. Vamos lá, quinta questão. Transforme as expressões em um só radical utilizando a propriedade. Então aqui é a propriedade parecida. Aqui é de vezes, aqui é de dividir. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A dividido por B. Gente, só recordando aqui que o B não pode ser zero, né? Porque não existe divisão com o denominador igual a zero, ok? Então, quando a gente está dividindo duas raízes de mesmo índice, podemos dividir-os radicando e manter a raiz com o mesmo índice. É a mesma coisa aqui, só que aqui é produto. Então, olha só, raiz a quarta de 8 dividido por raiz a quarta de 2. Vai ser igual a raiz a quarta de 8 dividido por 2. 8 dividido por 2, 4. Raiz a quarta de 4. Então é isso, a gente pode dividir os radicando sempre que há divisão de raiz de mesmo índice. Aí a questão C, raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 2. Então vai ficar raiz cúbica 16 dividido por 2, que vai dar 8. Raiz cúbica de 8. Questão 7. Então a atividade que vocês fizeram só tinha 7 questões. Era só para a gente aplicar essas propriedades.
Simplifique os radicais utilizando a propriedade raiz enésima de A elevado a M é igual a raiz enésima dividido por P de A elevado a M dividido por P. O que é isso? Nós podemos dividir o índice e o expoente no radicando se houverem divisores em comum. Tudo bem? Que as raízes não mudam. Então, olha só, o exemplo está na folha, né, naquela listazinha lá, e aqui a gente só está resolvendo o que está faltando. Raiz de 20 de 2 elevado a 4. Então, veja só, o 20 e o 4 têm um divisor comum que é o próprio 4. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir o 20 por 4 e vai dividir o 4 por 4. A gente pode fazer isso, essa propriedade nos garante. 20 dividido por 4 vai ser 5, e 4 dividido por 4 vai ser 1. Então vai ser raiz quíntupla de 2 elevado a 1, ou seja, raiz quíntupla de 2. Na letra C, raiz a 27 de 2 a 18, 2 elevado a 18. Então o 27 e o 18 tem o 9 como divisor em comum. Então 27 dividido por 9 e 18 dividido por 9. 27 dividido por 9 é 3 e 18 dividido por 9 é 2. Então vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então veja que é a mesma raiz, é o mesmo número, né? Só escrito de uma forma mais simples. Então nós também estamos simplificando os radicais. Então veja, essa atividade é apenas para a gente aplicar as propriedades, tá bem? Então agora vamos fazer a correção, só foram os 7, né? Bem tranquilo, bem facinho. Aí vamos agora para a objetiva que a gente também fez na plataforma de marcar aqui, viu? Pronto, vamos lá. Então aqui é a atividade da objetiva, né? Qual a raiz quadrada de 1024? Simples. A gente pega o 1024 e fatora. Aqui nós temos as alternativas, né? E fatora o 1024. 1024 por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Veja que é sempre números pares aqui, ó. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Como é raiz quadrada, a gente vai separar de 2 em 2. A cada 2 vai sair um da raiz, ó. 2, 2, sai um 2. 2, 2, outro 2. 2, 2, outro 2. 2, 2, outro 2. 2, 2, outro 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, a raiz quadrada de 1024 é 32. Beleza? Então a gente utiliza a fatoração, certo? Simples. E aí vai tirando da raiz. Quando sobra um número dentro da raiz é porque a raiz não é exata. Só vai ser exata exatamente porque todos os fatores aqui saem da raiz. Qual é a raiz cúbica de 3.375? Veja, a mesma história, só que aqui é raiz cúbica, aqui é raiz quadrada. Então a gente vai separar de 3 em 3. Aqui, como é quadrada, de 2 em 2. Aqui é cúbica de 3 em 3. Então vamos lá, essa alternativa. 3.375 dividido por 5. Aí vai dar 675. Dividido por 5. 135. Dividido por 5. Veja que sempre que termina em 5 dá por 5. 27 por 3, 9 por 3, 3 por 3, 1. Como é raiz cúbica, a cada 3 iguais, 1 sai da raiz. Então vai sair um 5, porque nós temos 3, 5 aqui, sai um 5 da raiz. E vai sair um 3, porque nós temos 3, 3 aqui, vai sair um 3. 5 vezes 3 é 15. Portanto, a raiz cúbica de 3.375 é 15. Então, esse método que você utiliza para calcular qualquer tipo de raiz, né? Para tirar os fatores do radical e calcular as raízes. Vamos lá. Um lote quadrado possui 1.600 metros quadrados de área. Qual é a medida do comprimento desse lote quadrado? Então, veja, se o lote é quadrado, né? E aqui foi dada a área, basta nós calcularmos a raiz quadrada da área para saber qual é o lado. Então, a resposta seria a raiz quadrada de 1.600. Poderíamos fazer do mesmo processo que a gente fez lá. Fatora 1.600 por 2, 800 por 2, 400 por 2. E aí, mesma coisa. Só que aqui eu resolvi fazer um pouco diferente, só para a gente ver as coisas um pouco com outros olhos, né? Por exemplo, raiz quadrada de 1.600. Nós podemos decompor esse número 1.600 como 16 vezes 100. Não pode? 16 vezes 100. Se é 16 vezes 100, então fica sendo a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 100 é 10. 4 vezes 10, 40. Ou seja, a raiz quadrada de 1.600 é 40.
Se nós fizéssemos o mesmo processo da fatoração, daria o mesmo resultado. Portanto, a medida do lado desse quadrado, desse lote quadrado, é 40. No caso, como é metros quadrados, é 40 metros. Qual a raiz quadrada de 128? Aí a gente vai fazer a mesma coisa. 128 não vai ter raiz exata, viu? Então vai ficar assim, ó. Por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Aí vamos lá, de 2 em 2 sai da raiz, ó. Vai sair um 2, outro 2, outro 2. Então saiu 3 2 e ficam 2 lá dentro. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8. 8 raiz de 2. Então aqui tem as alternativas: 2 vezes raiz de 2, 4 vezes raiz de 2, 6 vezes raiz de 2, 8 vezes raiz de 2. Então é 8 raiz de 2. Então é a alternativa D. E por último, a quinta questão: qual das alternativas a seguir é simplificação do seguinte radical? Então nós temos a figura lá na plataforma, tinha essa figura aqui, ó. Raiz a quarta de 16x a quarta. Então a gente pode destrinchar, separar, né? Raiz a quarta de 16 e a raiz a quarta de x a quarta. A raiz a quarta de 16 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 16. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então é 2. E a raiz a quarta de x a quarta, a gente pode cortar os índices com expoentes, que são iguais. Então vai ser x. Então vai ficar 2x, ok? Então aí é a letra B. Certo, pessoal? Então é isso. Próxima aula, então, a gente vê um assunto novo, que é as operações envolvendo radicais. E a gente vai passar rapidinho esse conteúdo para a gente ver logo as equações de segundo grau, viu? Então um abraço, fique com Deus, até outro dia.